Queridos, estamos começando mais um programa da Missão com Família. Tem sido bênção de Deus para nossas vidas. Testemunhos, palavras abençoadas, cultos. E hoje nós teremos uma entrevista aqui com uma pessoa especialíssima aí da igreja. Então não saia daí, daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente, vai contar um pouquinho do seu testemunho de vida e a gente conhecer um pouco mais desse irmão, tá bem? Mas eu quero deixar uma palavra para você, para todos nós, para mim também, que está lá em Eclesiastes capítulo 12. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos do quais dirás, não tenho neles prazer. Esse texto geralmente a gente lê para jovem. Parece que quando a gente fala assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, a gente está falando só de adolescente, de jovens, mas serve para mim e para você. Porque nós ainda somos jovens, ainda temos força, ainda temos saúde. Porque esta palavra diz que vai chegar um tempo que nós não vamos conseguir fazer mais nada. Então é nisso que eu quero deixar para você essa palavra, para que você se anime em fazer algo, de lembrar do seu Criador, de fazer e obedecer a Ele, de fazer algo em prol da sua obra, se dedicar nisso, enquanto você tem vida, enquanto você tem saúde, vigor físico, não é? Certa vez encontrei com um senhor de 75 anos, em Curitiba, e ele me falou, estava dirigindo um Uber, e ele falou, olha, já fui muitas coisas, já fui jornalista, já fui editor de jornal, já fui pastor de igreja, e hoje, para ocupar o meu tempo, eu trabalho de Uber um pouquinho de manhã, umas horas à tarde, mas é porque hoje eu não tenho muito o que fazer, porque eu não tenho força, não tenho vigor físico para fazer o que eu fazia. Ele disse, então a vida são ciclos, e esses ciclos nós temos que aproveitar. E eu peguei para mim aquela palavra dele. Ele disse assim, olha, você que ainda é jovem, olhou para mim, você que ainda é jovem, faça a obra de Deus, faça alguma coisa em prol do reino. Enquanto você está jovem, enquanto você é novo, então essa palavra é para você também. Se dedique ainda na obra do Senhor. Se você tem força, se você tem saúde, se você tem vigor físico, faça alguma coisa para a obra do Senhor, tá bem? Deus te abençoe, queridos. Assista agora as imagens do nosso culto da família que acontece na Assembleia de Deus, Templo Central. E ali nós temos o culto da família, que começa às 19h30, todas as sextas-feiras. Você é o nosso convidado. Esteja ali conosco e seja grandemente abençoado. Assista as imagens. Prazeres que me afastam de ti, eu quero estar bem junto a ti. Nasci para adorar, o evangelho anunciar, boas novas transmitir a quem perdido está. Não vou me conformar com este mundo, não vou me entregar a Jezabel, não vou trocar os meus valores por dinheiro, fama ou poder. Prefiro ser fiel. Eu vou renunciar pra Deus, eu vou santificar pra Deus, eu vou viver os sonhos que Ele sonhou pra mim. Eu vou renunciar pra Deus, eu vou santificar pra Deus, eu vou viver os sonhos que Ele sonhou pra mim. Não vou me conformar com este mundo, não vou me entregar a Jezabel, não vou trocar os meus valores por dinheiro, fama ou poder. Não vou me conformar com este mundo, não vou me
Jesus, tua palavra é o meu sustento. O mundo eu não quero, pecado eu te rejeito. Eu não sou daqui, nasci pra te servir. Jesus, tua palavra é o meu sustento. O pecado renuncio, o meu eu renuncio. Tudo aquilo que corrompe a minha geração, renuncio, renuncio. Todo medo não aceito, depressão te rejeito. Todo vício, aquilo que me leva à tentação, renuncio, renuncio. O meu alvo é o céu, eu não vou me perder. Estou firmado na palavra, sou de Cristo, sou de Cristo. Eu vou santificar pra Deus, eu vou viver os sonhos que Ele sonhou pra mim. Eu vou santificar pra Deus, eu vou viver os sonhos que Ele sonhou, Ele planejou pra mim. Renuncio. Então, queridos, vocês viram a imagem do nosso culto da família, que acontece ali na Assembleia de Deus, Templo Central. Tem sido uma bênção. Você é o nosso convidado para estar ali conosco. Então, nós estamos aqui com o cantor, compositor, intérprete Daniel Dias. Finalmente chegou esse dia, né, de estar aqui no programa Missão com Família. Muito obrigado, Daniel, por estar aqui neste dia. Pastor, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer poder estar aqui juntamente com o senhor, aqui no programa Missão com Famílias. Eu creio que Deus ele tem reservado esse tempo precioso para nós e eu fico muito feliz, muito obrigado pelo convite. Amém, glória a Deus. Daniel é muito conhecido no meio evangélico, né, na nossa igreja, tem cantado aí hinos, louvores maravilhosos, mas a gente quer conhecer um pouquinho mais, Daniel, de você. Eu creio que as pessoas que estão te assistindo agora querem conhecer um pouco da tua vida, teu lado pessoal mesmo, né? Onde você nasceu, se nasceu no lar evangélico. Conta para nós um pouquinho da tua infância e adolescência. Então, eu nasci, graças a Deus, num lar evangélico, num momento de muita turbulência, né? A gravidez da minha mãe, quando ela estava distante de mim, foi uma gravidez bem complicada e foi um momento de muito transtorno assim, para a família, porque se manifestou uma doença nela e isso abalou muito a minha família, né, na época. E no momento que ela estava grávida, então eu sou um milagre, né? Eu sou um milagre. Deus, ele tem um propósito, ele tinha um propósito na minha vida. Então ele permitiu que eu viesse à vida para cumprir esse propósito e a gente está aí, né? Graças a Deus, muitas coisas ruins aconteceram, né, no decorrer da minha infância, traumas, meus pais se divorciaram cedo e isso gerou alguns traumas, né, isso foi gerando em mim uma capacidade de não acreditar muito assim no meu próprio potencial, sabe? Então Deus ele foi trabalhando em algumas mentiras que Satanás tinha colocado na minha mente, que eu não era capaz, que eu tinha sido culpado da enfermidade da minha mãe, da separação dos meus pais. Então isso começou a gerar algumas coisas bem negativas que Deus ele mais tarde foi trabalhando. Depois eu encontrei com Jesus, assim, de fato, meu pai ele começou a dirigir igreja. Então ele sempre levava a gente, eu e meu irmão mais velho, para a igreja. E chegou um momento em que Deus ele me encontrou, né? Eu tive um encontro com Deus e Deus ele começou a transformar. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 10 anos de idade. Então, com 10 anos de idade, eu comecei a ver as coisas sobrenaturais, começar a sentir o poder do Espírito Santo na minha vida. Ele começou a trabalhar
né, em várias áreas da minha vida. E hoje, para a glória de Deus, eu posso dizer que Deus ele transformou, ele mudou a questão da timidez que eu tinha. Antes eu não conseguia nem cantar, assim, para muita gente, era para mim um terror, um medo muito grande, né, poder estar na frente de muita gente. E isso Deus foi trabalhando, e hoje a gente está aqui para a glória de Deus. Assim, eu comecei a cantar no coral, né? Coral de crianças. Sempre, a Assembleia de Deus sempre tem um coral de crianças, né? Então comecei a cantar no coral de crianças ali, juntamente com várias crianças. E depois eu recebi uma oportunidade na adolescência já. Eu recebi uma oportunidade para cantar solo. E nessa oportunidade, o pastor depois me chamou e perguntou se eu não queria entrar para a banda da igreja. Eles estavam precisando de vocal. E eu aceitei, né? E aí Deus começou a trabalhar, foi trabalhando essa questão de timidez. Eu mal conseguia abrir o olho na frente de todo mundo. E me imaginar hoje ministrando, falando, interagindo com o público, antes para mim era impossível, né? Hoje Deus ele trabalhou. Então aí eu recebi essa oportunidade, comecei a participar da banda. Depois o Senhor foi abrindo outras portas, até que mais ou menos com 16 anos, 15, 16 anos, o Senhor começou a fazer promessas para mim. Eu recebi uma promessa de Deus que eu iria gravar, né? Iria gravar um CD. E isso para mim era impossível, né? Porque não era a minha vontade, eu não tinha nenhuma expectativa de ser um cantor, ser músico. Isso para mim era um hobby. Estar na igreja cantando era um hobby, assim, era como se fosse um passatempo, assim. Claro que eu ia para adorar o Senhor, para fazer a obra dele, mas para mim aquilo era para minha igreja local. Eu só pensava na minha igreja local, não, estou servindo a minha igreja local, isso para mim era o suficiente. Imaginar que que Deus iria levantar meus pés para outros lugares, fazer composições, isso para mim não estava nos meus planos, né? Até que o Senhor começou a trabalhar e teve uma época em que Deus, na terceira vez que ele falou que eu iria gravar, ele usou um profeta e disse assim para mim, nem que tu não queira, tu vai gravar. Então, assim, eu recebi um choque, assim, e falei assim, Deus, então se o Senhor quer que eu grave, o Senhor vai colocar esse desejo no meu coração. Eu quero sentir esse desejo, eu quero que o Senhor me dê canções. E Deus ele começou a trabalhar dessa forma e começou a nascer esse desejo de realmente poder cantar aquilo que o Senhor ministrava ao meu coração e aquilo que ele começou a me dar depois de um tempo. Eu lembro que Deus ele me deu a primeira canção, que foi Renúncia, que isso foi há 9 anos atrás. Ele me deu essa canção, só que ele me deu só o refrão dela. E aí eu peguei, escrevi e guardei a canção. Depois de 7 anos foi que eu vim terminar ela, porque eu lembrei da promessa de Deus, né? Falei que não, Deus ele me deu essa canção, não foi à toa, né? Então eu preciso terminar essa canção. Pra você ver que eu estava fugindo do chamado, do propósito que Deus ele estava me guiando. Então tem uma hora que Deus ele não, agora chegou, esse é o momento. E eu comecei a sentir, Deus começou a ministrar, não, eu quero fazer, eu quero te dar. Então, veio essa oportunidade de gravar o Renúncia, que foi de um festival que eu participei. Participei de um festival, isso em 2016. Ganhei o festival, não tinha nenhuma canção. Aonde foi? Foi aqui em Belém, foi na Catedral da Família, na Quadrangular. Foi um festival que teve de uma gravadora de São Paulo. Então ganhei o festival e fui para São Paulo gravar, só que eu precisava de canções. E aí eu fui para os pés do Senhor chorar. Eu falei, Deus, eu não tenho condições de comprar canção, de comprar composição, de comprar os direitos para gravar as composições de outros compositores, então eu preciso que o Senhor derrame agora. Esse é o momento de eu cumprir a promessa. Eu fui para os pés do Senhor, fiz um propósito com ele, e no final desse propósito Deus começou a derramar, assim. Eu consegui terminar a canção Renúncia, terminar entre aspas, né? Eu consegui finalizar algumas partes. Deus ele me deu outras canções. A gente foi para São Paulo, gravou o CD Renúncia, na época era CD ainda, antes de vir as plataformas. Já existiam as plataformas digitais, mas o pessoal ainda consumia muito CD. Então nós lançamos em 2017 o Renúncia. Quando foi agora em 2021, o Senhor trouxe o Renúncia de volta, né, à memória. Disse, não, eu ainda quero trabalhar, ainda quero fazer algo através dessa canção. E aí ele me deu o restante da canção que faltava,
que inclusive está no videoclipe, que é Todo medo não aceito, depressão te rejeito, que fala justamente dos tempos atuais que a gente está vivendo em plena pandemia. A gente vê muitos irmãos nossos passando por situações de ansiedade, de depressão, de medo. Então, assim, Deus ele me levou a entender que Ele queria trabalhar em relação a isso, que Ele queria fazer, queria que as pessoas entendessem que Ele dá poder e autoridade para quem pede, para quem busca. Nós temos o poder e a autoridade de declarar que a gente não aceita a depressão, que a gente não aceita a ansiedade, que a gente não aceita o medo, que a gente pode profetizar que Deus ele vai fazer por nós. Se a gente crer, se a gente buscar, se a gente pedir, Ele vai abrir a porta e Ele faz o milagre acontecer. É verdade, verdade, verdade. Daniel Dias é nosso irmão, ali canta com a gente ali no Templo Central, né? Louva, junto com nossos grupos de louvores ali. E tem sido uma bênção. Para nós consideramos Daniel um vencedor. Cara vencedor, uma pessoa de sucesso, né? Está nas plataformas digitais, né? Começando, daqui a pouquinho tu pode até falar como é que a gente te acha nas plataformas digitais para ouvir os louvores que você já canta. Mas eu queria também que você falasse da música dos 110 anos, porque a gente ouviu esses dias, e aí daqui a pouco também a gente vai tocar aqui no final do programa. A música dos 110 anos ficou muito linda, mas muito linda mesmo. E eu queria que tu falasse pra gente como veio essa inspiração, assim, porque tem a pressa também de fazer para apresentar por causa da festa. Como é que foi isso? Então, a canção Profetiza, que faz parte dos 110 anos, ela nasceu esse ano agora. A gente fala assim, eu sempre falo que fazer uma canção não é simplesmente do nada, assim, é como se fosse um filho. Você vai gerando, você não recebe tudo assim, tudo de uma vez. Às vezes demora um tempo para Deus ele enviar o restante das canções. A gente crê nisso, que Deus ele que envia, né? Não é nada nosso. Deus ele envia, a gente gera e ele faz acontecer. A canção surgiu no início desse ano, né? De janeiro, e foi no momento assim em que a minha família estava passando por uma turbulência em relação à pandemia, né? Estávamos assim meio com medo. Eu sentia que espiritualmente existia uma opressão para que a gente viesse a sentir medo e ceder à doença, à enfermidade. Então Deus ele começou a ministrar no meu coração: profetiza que a vida vai chegar, que a morte não vai vencer vocês, que a morte não vai chegar a vocês, por mais que ela bata na porta, mas ela vai bater em retirada. Então Deus ele começava a ministrar isso sobre o meu coração, e aí ele me levou para Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, onde Ezequiel profetizou, né, que a vida, Deus falava para Ezequiel: profetiza que esses ossos viverão, né? E foi o que aconteceu. E aí a música surgiu, né? A canção surgiu para esse período agora que a gente está vivendo. Então é um tempo em que a gente vai ministrar sobre vidas. Deus começava a falar ao meu coração, né? E detalhe, assim, pessoas que estavam perto de mim, que também estavam doentes, estavam passando pelo Vale da Sombra da Morte. Eu tive amigos que passaram pelo Vale da Sombra da Morte. O Senhor ministrava essa canção, ela não tinha sido gravada ainda, mas o Senhor ele ministrava: profetiza a vida, profetiza que a vida vai chegar onde estiver a morte. E eu comecei a profetizar, a orar, a determinar isso sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida dos meus amigos que estavam doentes, e Deus ele fez um milagre. Deus ele fez um milagre e nasceu o Profetiza, né? Glória a Deus. Uma linda canção, né? Uma linda canção. Esse ano, né? Estamos vivendo aí a festa dos 110 anos da nossa igreja. Anos. Certamente a gente vai ouvir aí o ano inteiro e ainda vai ficar aí para os nossos filhos e netos ouvir aí. E vai ser um marco, né, das próximas gerações essa música. Uma das músicas do nosso CD dos 110 anos, né, que tem lá, se eu não me engano, 27 músicas, aí a tua também faz parte desse CD, está incluída lá. E uma alegria muito grande, né? A gente tem um amigo, tem uma pessoa próxima que tem uma música que faz homenagem à nossa igreja, da festa dos 110 anos, né? Uma alegria muito grande. Mas, Daniel, eu queria que a gente finalizasse então essa entrevista e falasse um pouquinho da tua vida hoje, como é que ela está, né? Você está namorando, né? Como é que está a vida, os projetos aí para frente.
E eu sei que você é um obreiro, você é um missionário, né? Está Exatamente. conosco ali, participa, congrega, canta, né? De uma forma gratuita, né? Apesar de você viver da música, mas conta pra gente assim, tua expectativa e projetos A gente pra está com frente. novos projetos, né? Musicais aí, tem algumas canções que o Senhor tem trabalhado, tem ministrado no meu coração, que brevemente eu creio que Deus ele vai fazer nascer, né? Ele tem já ministrado algumas coisas. A gente vai lançar ainda, acredito que esse ano, mais algumas 3 canções mais ou menos por aí. A gente quer lançar em formato de videoclipe, né? Nas plataformas digitais também. E a gente tem saído também para ministrar em alguns lugares, né? Que não tem, que as restrições, graças a Deus, para a glória de Deus, já estão diminuindo. Então, em alguns lugares a gente já está indo, já tem ido ministrar, né? A gente tem alguns compromissos esse ano. Tivemos a festa da igreja agora que foi bênção demais. E a gente segue firme que Deus ele vai soprar ainda em muitas vidas, né? Deus ele tem ministrado sobre perdão, Deus ele tem ministrado no meu coração sobre o amor dele, e eu creio que vai impactar muitas vidas para a glória de Deus. Estou com grandes expectativas para esse ano ainda. E a gente vai estar lá também lançando a próxima canção lá no culto de Missão com Família na sexta-feira. Vai ser bênção demais. Tem que esperar, aguardar aí que vai chegar em nome de Jesus. Então vai ficando famoso assim, mas aí tem que falar lá que tem a namorada. Como é que Não, é? exatamente. A gente já tem um ano, e 4 meses. É mesmo. 1 ano e 4 Tempo meses. Tempo bom. É um tempo bom, um tempo bom. Um tempo de amadurecimento, né? Que a gente vai começando a sonhar com, né, uma futura família que está sendo construída. E Deus ele tem ministrado, acredito que em breve, né, estamos seguindo direção à vontade de Deus. Numa hora vai acontecer, a gente acredita nisso. Glória a Deus. Queridos, então é isso. Vocês conheceram um pouquinho nosso irmão, cantor, compositor, intérprete, Daniel Dias. E como é que as pessoas que te conheceram hoje, como é que elas te acham na plataforma? Como é que faz contato contigo? Como é que vão te achar? Olha, tem o Instagram, que é Daniel Dias, Daniel com 2 L's, Daniel Dias Oficial. Lá tem um ícone onde você pode acessar o WhatsApp também da nossa assessoria. Tá entrando em contato para saber mais, para saber como é que a gente pode estar indo na sua congregação. E tem Facebook também, a gente está no Facebook. As plataformas digitais também é Daniel Dias com 2 L's. Pode procurar lá no Spotify, Deezer, na Apple, no YouTube. Tem todo o nosso conteúdo, nosso material. Está disponível lá para quem quiser ouvir. Glória a Deus. O que você poderia dizer então para esse jovem que tem essa vontade de cantar, vontade de se apresentar assim, mas como tu falaste, era tímido, tinha dificuldade, o que você poderia dar como estímulo assim, para essa pessoa que ela está nos ouvindo, está nos vendo? Você pode aí na sua casa já treinar na frente do espelho, já poder também entender, né? Tem tantas pessoas, pessoas que a gente pode se espelhar, a gente pode procurar e ver como é que funciona, como é que a gente aprende a se desenvolver, né? Quando a gente estiver na frente de uma plateia, na frente de pessoas cantando. E o fundamental, buscar a Deus em primeiro lugar, buscar a sua palavra, ler a Bíblia, né? Agora a gente está nesse projeto de escrever a Bíblia, né? Você pode escrever a Bíblia, ler a Bíblia, aprender mais sobre Jesus, orar, buscar e pedir a Ele, que eu tenho certeza que Ele vai encaminhar você, que Ele vai guiar você para onde você deve ir. Eu tenho certeza que o medo, essa sensação de timidez, Ele vai tirar. Assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer também na sua. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero orar por você. Assim como Daniel, né, achava que não conseguiria e hoje está atuando, está cantando, está compondo, eu creio que Deus pode fazer isso na tua vida também, em nome de Jesus. Quem sabe você ser ativado por Deus para aquilo que você nasceu para fazer. Você encontrar o teu propósito de vida. Então vamos orar aqui, o Daniel vai orar junto, para que Deus clarifique o propósito dele na tua vida. Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós te agradecemos, ó Deus, por este testemunho de vida do Daniel Dias,
Ó Deus, o teu filho que nasceu no Evangelho, ó Deus, que continuou firme, constante na tua obra, Senhor, sendo um jovem, Senhor, dedicado na tua obra, meu Deus. Por isso nós te louvamos e pedimos, Senhor, por este jovem, por esta pessoa, por este homem, por esta mulher que ouviu esse testemunho de bênção, de milagres. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, fala, Senhor, em seus corações, ativa, Senhor, nas suas vidas o teu propósito, a tua vontade, Senhor, na vida delas, para que elas possam, Senhor, viver uma vida plena, alegre e feliz. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, queridos. Receba essa oração, receba esta palavra e até o próximo programa. Quando ouço a tua voz, o teu espírito falar a mim, prossiga, não desista de clamar. Os cativos e oprimidos eu vou libertar através de ti. Ezequiel, minha mão está sobre ti. Não temas, porque sou Deus que vai fazer. Apenas abra sua boca e crê em mim. Profetiza e o milagre vai acontecer. Ezequiel, minha mão está sobre ti. Não temas, porque sou Deus que vai fazer. Apenas abra sua boca e crê em mim. Profetiza e o milagre vai acontecer. E a vida chegará onde estiver a morte. E então ossos secos se erguerão. Ser igreja revestida de autoridade, poder e unção, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, vidas libertas. Ezequiel, minha mão está sobre ti. Não temas, porque sou Deus que vai fazer. Apenas abra sua boca e crê em mim. Profetiza e o milagre vai